Dissertação argumentativa. Sabe o que é? É o tipo de dissertação mais comum e conhecida por todos. Nela, o intuito é convencer o leitor, persuadi-lo a concordar com a ideia ou ponto de vista exposto. Isso se faz por meio de várias maneiras de argumentação. Utiliza de dados, estatísticas, provas e opiniões relevantes. Antes de começar uma dissertação argumentativa, a única coisa que se sabe é do tema, que é o assunto a ser desenvolvido em seu texto. Muitas pessoas pensam que o tema pode ser o título também, porém estão erradas. O título traz consigo a indicação do enfoque do texto e representa o aspecto central das ideias desenvolvidas no texto. Por isso, recomenda-se que seja o último elemento a ser criado. Na introdução de um texto dissertativo argumentativo, expomos os problemas e o caminho a ser seguido no texto para evidenciá-lo ou para defender algum ponto de vista a respeito. Esse é o tipo de dissertação mais conhecido. Seu intuito é convencer o leitor e persuadi-lo a concordar com a ideia ou ponto de vista exposto. Isso se faz por meio de várias maneiras de argumentação, como por meio de dados, provas, opiniões, entre outros, de modo que tente situar o interlocutor. Essa parte deve compreender cerca de 25% da dimensão global do texto. A tese ou proposição é a ideia que defendemos necessariamente polêmica, pois a argumentação implica na divergência da opinião. A tese se encontra na introdução do texto, quando o autor se posiciona a respeito do tema, formulando a ideia principal do texto. A tese abordada pelo nosso grupo foi que a legalização do aborto é a melhor opção para se perceber a autonomia da mulher na sociedade nos tempos atuais. Nós defendemos nossa tese através de argumentos onde utilizamos pesquisas, dados e estatísticas. Desenvolvimento é o corpo do texto, ou a organização de um pensamento. Em uma redação dissertativa argumentativa, deve-se destinar 50% dessa divisão. Todas as ideias formadas na introdução devem ser apresentadas de forma opinativa nessa parte do texto. Os parágrafos que fundamentam a tese são formados no desenvolvimento. Normalmente, em cada um deles é apresentado e explicado um argumento. O parágrafo de desenvolvimento é constituído pela ideia núcleo, acompanhada pelas ideias secundárias. A ideia núcleo, também conhecida como tópico frasal ou tese, introduz a argumentação principal a ser desenvolvida no parágrafo. As ideias secundárias são aquelas que, não menos importante, no parágrafo, comprovam, complementam e justificam a ideia primária. No texto dissertativo argumentativo, é necessário expor o posicionamento sobre o tema indicado, dando papel primordial a estas ideias. Os tipos mais utilizados de argumentos podem se classificar em argumento de autoridade, por ilustração, do pensamento lógico e de prova concreta. O argumento de autoridade é a citação ou pensamento do autor do tema em questão. Pode ser uma faca de dois gumes, de forma positiva, causando intertextualidade, ou de forma negativa, se for inadequado ao tema proposto. O argumento por ilustração é o uso de exemplos relativos à realidade. O argumento do pensamento lógico é uma ideia que parte do geral para o particular, ou ao contrário, do particular para o geral. Argumento de prova concreta é uma ideia comprovada, seja por lei, dados estatísticos ou estudos científicos. Ambos os argumentos são usados como reforço da ideia defendida. No caso do nosso grupo,
nós usamos o primeiro e o quarto para compor a nossa redação. Como concluir um texto dissertativo argumentativo? A conclusão deve ser sucinta, conter apenas um parágrafo e deve retomar o assunto principal desenvolvido no texto, de forma convincente. Não se devem acrescentar informações novas na conclusão, pois, se ainda há informações a serem inclusas, o desenvolvimento ainda não terminou. E para finalizar, irei ler agora a redação do grupo, feita pelos integrantes Matheus Xavier e Bruna Franco. O título é A Mulher Decide. No que se refere à legalização do aborto, é notório que é a melhor opção para se perceber a autonomia da mulher, tendo em vista que não só terá uma redução expressiva na criminalidade sobre estas, como também as clínicas clandestinas darão lugar a hospitais especializados. Criminalizar o aborto só mostra como ainda se vive uma sociedade machista, isto é, recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros. Em razão disso, note-se que quando é uma mulher abortando, ela é condenada pela sociedade. Por outro lado, quando é o homem, pode ter a escolha de criar o filho ou não, e isso é normal, porque para uma mulher não seria normal poder escolher também. Outro sim, 200 mil brasileiras morrem todo ano devido à prática do aborto clandestino, conforme os dados da Organização Nacional de Saúde, recorrendo e dando lucro ao comércio ilegal de abortamentos. Com a legalização, muitas vidas seriam salvas, isso porque a mulher contaria com o importante apoio do Estado. Ela poderia escolher se realmente quer um filho no momento. Dessa forma, o Estado tem que proporcionar o direito das mulheres de decidir sobre seu corpo. Legalizar o aborto, portanto, é a gente não ter um filho de uma gravidez indesejada. A questão não é se é a favor ou contra o aborto, e sim se é a favor de que cada mulher escolha o que é melhor para ela, já que todos somos iguais perante a lei.